Fala meus amigos, Daniel Brown por aqui, sócio e fundador da Sebrusa no Brasil e no Canadá, a maior e mais antiga empresa brasileira para auxílio de candidatos à imigração canadense. E sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Maratona do Brasil ao Canadá, onde eu estou te mostrando como é possível morar legalmente no país com a melhor qualidade de vida do mundo, independente de quanto dinheiro você tem, sua idade, formação, experiência profissional ou conhecimento em outro idioma. Eu preparei esse evento para que você viva histórias como a do Tarcísio de Curitiba, que pensava que seria difícil morar no Canadá, mas que já está desfrutando de tudo aquilo que o país com a melhor qualidade de vida do mundo tem a oferecer. O que você entende que foi o mais decisivo para fazer com que o teu processo desse certo? Eu acredito que é todo o suporte, né, o apoio que o pessoal da Sebrusa dá, né? Toda a questão também ajuda com o visto, né? Ajuda, né, a respeito do processo inteiro, né? Foi mais o que mais ajudou, né? O que mais decidiu, assim, para dar certo mesmo. O conselho que eu daria é não ter medo, né? Eu digo que a gente deveria ter medo de ficar no Brasil, né? Não de ir para o Canadá. Se esforça ao máximo, então não tem motivos para não ir, né? Se você realmente não consegue se acostumar, vamos dizer assim, com a violência no Brasil, o que é difícil, né, de se acostumar, realmente não tenha medo de ir atrás de uma vida melhor. Então a expectativa é alta, assim. Top. E aí, partiu o Canadá? Partiu o Canadá. Na aula de hoje, eu vou falar sobre alguns dos programas de imigração do Canadá para que você já possa ir se familiarizando com os critérios do governo e se preparar para dar os primeiros passos em direção à sua nova vida no Canadá. Além disso, essa é uma aula base para você aproveitar ao máximo o que eu vou falar na Conferência Decisão, nosso evento de encerramento da Maratona do Brasil ao Canadá, que vai acontecer agora, domingo, 19 horas. Inclusive, eu preciso dar alguns avisos antes de entrar no assunto da nossa aula de hoje. O primeiro aviso é que se você ainda não viu as duas primeiras aulas, clica nos botões que aparecem em cima desse vídeo. Na primeira aula da nossa maratona, eu já falei sobre como o Canadá precisa urgentemente atrair estrangeiros para morar e trabalhar. Principalmente devido ao baixo crescimento populacional, o governo lançou uma meta de receber mais de 1 milhão de novos imigrantes até 2022. Projeto hoje que está sob a responsabilidade de Marco Menditino, atual ministro da imigração. Mesmo em meio à pandemia, foram mais de 47 mil famílias chamadas para morar legalmente no Canadá somente agora, nos últimos meses. Além disso, foi também nessa aula que eu falei dos principais caminhos de imigração para se morar legalmente no Canadá, explicando como você pode entender e classificar os principais programas de imigração. Inclusive, na aula 1, eu disponibilizei um documento exclusivo que eu uso em minhas empresas para auxiliar candidatos à imigração. Ele está lá, de graça, para você fazer o download. Já na segunda aula eu falei sobre os vistos de imigração para se morar no Canadá. Quais os direitos que você tem com cada um deles, abrindo portas para o visto mais importante e aquele que todos almejam quando pensam em morar legalmente no Canadá, o visto de residente permanente. Somente quando você tiver visto esses conteúdos é que você vai entender por completo a aula de hoje. Mas fique atento, todas essas aulas da maratona, inclusive essa que você está assistindo agora, saem do ar no domingo às 23h59. Então corre para assistir logo e estar por dentro sobre a vida e a imigração canadense. Outra coisa que eu quero fazer é agradecer os milhares de comentários que vocês deixaram ao longo dessa maratona do Brasil ao Canadá. Sério, gente, eu e a minha equipe não estamos dando conta de responder todo mundo, seja no direct do Instagram, nos comentários no YouTube e principalmente na área de comentários aqui da maratona.
Ao todo, são mais de 100 mil inscritos e mais de 65 mil famílias participando da Maratona do Brasil ao Canadá. É muito bom ver que juntos nós estamos criando uma comunidade forte de pessoas que estão descobrindo que imigração pode ser algo simples se você tem as informações certas e que é possível para todo aquele que realmente sonha em morar legalmente no Canadá. Eu tenho a noção da minha responsabilidade com o seu projeto de vida. Por isso, eu estou entregando o meu 100%. Para que ao final da nossa maratona você conquiste, você dê os seus primeiros passos rumo ao sonho de morar legalmente no Canadá, independente do quanto dinheiro você tem, da sua formação, experiência, idade, fluência em inglês ou francês, ou se você tem parentes no Canadá, porque para morar legalmente no Canadá basta você querer. Eu estou me esforçando ao máximo para responder todo mundo. Se você ainda não fez a sua pergunta, ou se fez e eu não respondi, pode me chamar aí nos comentários que até domingo às 23h59 eu vou estar te respondendo. E por fim, é claro, eu lembrar você que no próximo domingo, às 19 horas, nós teremos a Conferência Decisão. Será um evento ao vivo, que só tem hora para começar. O pontapé inicial é às 19 horas. Mas vai durar o tempo que for preciso, onde eu vou falar mais sobre os principais programas de imigração para o Canadá e também sobre o Fórmula de Imigração. Só vem e vem pronto, porque esse evento vai mudar a tua vida. Então já anota aí na tua agenda, porque a conferência não será gravada. Você precisa estar ao vivo comigo para receber tudo que eu estou preparando para você. Você pode estar comigo na sala do Zoom, inclusive entrando ao vivo e fazendo perguntas. Só tem um porém. O Zoom tem um limite máximo de 1.000 pessoas e que na última edição se esgotou em apenas 2 minutos. Ou então você pode entrar no YouTube, sem limites, e aproveitar tudo aquilo que eu tenho para oferecer. Dados os avisos, vamos para a terceira aula da Maratona do Brasil ao Canadá. Agora, se você já conhece os caminhos de imigração e os direitos que cada visto fornece aos imigrantes no Canadá, você precisa começar a entender os programas de imigração em si, como eles são divididos em mais de 60 variações, que tipos de critérios eles exigem e como você pode conquistar a sonhada residência permanente, morando oficialmente no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Essas informações que eu vou passar agora, você encontra no site do governo canadense. Eu sei que nem sempre é fácil navegar por lá, afinal, são uma série de informações técnicas e complexas que, para piorar, estão em inglês ou em francês. Por isso, o que eu vou compartilhar aqui é algo simples, organizado e objetivo. Na verdade, esse conteúdo faz parte do que se encontra no Fórmula de Imigração, meu programa de estudos e mentoria que ajuda qualquer pessoa a morar legalmente no Canadá. Mas ofereço a você agora como um presente especial, então aproveite. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que o Canadá, enquanto uma confederação, tem diretrizes nacionais para a imigração. Você já viu na primeira aula que o atual ministro da imigração, o Sr. Marco Menditino, atualizou o plano plurianual de imigração até 2021, onde o Canadá precisa receber pelo menos 1 milhão de novos estrangeiros como residentes permanentes. Na verdade, por conta das taxas de natalidade baixíssimas do Canadá, a expectativa do governo federal é que até o final do século, 100 mil famílias se tornem residentes permanentes no Canadá. Só que seguindo essas diretrizes nacionais, as próprias províncias também fazem os seus próprios planos de imigração,
que só abrangem não só metas próprias, mas também programas específicos de imigração. E ainda dentro das províncias tem uma delas que tem uma particularidade ainda maior. Se você já é um dos leitores do meu livro Desvendando o Canadá, o que nessa altura da maratona eu realmente espero que você seja, você sabe que o país é dividido em 10 províncias, 8 oficialmente de língua inglesa: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontário, Nova Escócia, Terra Nova e Labrador e a Ilha do Príncipe Eduardo. Tem uma que é oficialmente bilíngue e uma oficialmente de língua francesa, que é a província do Quebec. Eu tô falando tudo isso só para salientar que o Quebec não é diferente do resto do país só pelo fato de falar francês. Essa província é toda especial porque tem uma cultura própria. Para você ter ideia, em outubro de 1995 foi feita uma consulta popular de emancipação do Quebec e a permanência da província na confederação ganhou com uma pequena margem de apenas 50,38% dos votos. Por isso, embora o Quebec tenha continuado como uma província no Canadá, ele começou a ganhar certas autonomias. E como você já deve ter pensado, autonomias que incidem também nas políticas de imigração. Gente, o Canadá é um só. É um país só unido em prol de um objetivo em comum. Porém, diante desse cenário, pedagogicamente, nós podemos dividir a imigração no Canadá em 3 partes: a imigração federal, as imigrações provinciais e a imigração quebequense. Eu vou começar falando da primeira, a imigração federal. A imigração federal é sem dúvida maior em volume de extensão. Afinal, estamos falando de algo que abrange todas as províncias do país, menos o Quebec. Sim, o Quebec sempre vai ser diferentão. Você já sabe que não é de hoje que o Canadá vive essa necessidade de imigrantes. Toda essa história com imigração fez com que o governo fosse construindo e aprimorando um sistema eficaz de imigração que conseguisse gerenciar os candidatos e selecioná-los conforme as necessidades da nação. Fruto de todo um esforço, nasceu em 2015 o Express Entry, o atual sistema de imigração que é referência para os países do mundo inteiro. Na época, o ministro da Imigração, Chris Alexander, classificou esse sistema como um divisor de águas para a imigração e a economia canadense. E foi exatamente isso que aconteceu. O processo federal ele ficou muito mais dinâmico, claro, objetivo, aumentando ano a ano o número de pessoas chamadas para ganhar residência permanente, sendo a grande oportunidade para estrangeiros e a solução dos problemas do Canadá. Só não faça confusão. O Express Entry é um sistema de imigração, não um programa de imigração. Dentre deles são chamados 3 principais programas de imigração: o Federal Skilled Workers, o Canadian Experience Class e o Federal Skilled Trades. Enquanto os 2 últimos exigem ou experiência de trabalho ou uma oferta de emprego dentro do Canadá, o primeiro, como eu falei na aula anterior, permite que você consiga a residência permanente sem nunca sequer ter saído do Brasil. Mas você se engana se pensar que esses são todos os programas federais. Não esqueça, o governo federal tem o maior poder e autonomia para cuidar da imigração, fazendo com que as necessidades do país sejam atendidas. Nesse sentido, ao longo dos anos, foram lançados, descontinuados e atualizados outros programas e processos de imigração, complementando as necessidades de atrair estrangeiros para o país. Algo que passa pelas mãos do governo federal. E que eu já comentei antes são os processos de reunificação familiar. Só para você relembrar, o fato de você virar residente permanente no Canadá não é algo que se encerra em você, mas começa em você. Afinal, o governo sabe que se o seu plano de imigração dá certo, é ao mesmo tempo o desenvolvimento do país dando certo. E estar perto da família é potencializar chances que tudo ocorra bem para ambos os lados. Pense só, se você desistisse de morar no Canadá por saudade da família, isso faria com que o governo perdesse tempo e dinheiro,
fora a perda de desenvolvimento do país. Por isso, depois do PR, você pode apadrinhar seus pais e avós, fazendo com que eles também se tornem residentes permanentes, mas sem passar por qualificações em processo de imigração que são criteriosos. Você pode levar até a sua sogra. Aliás, avisa ela que você vai pagar todo o preço. E claro, você ganha residência permanente. Na maioria das vezes, isso naturalmente vai ser estendido para os filhos menores de 22 anos e o cônjuge. Mas se você quiser ajudar outros parentes, não se preocupe, também é possível. Isso porque, embora não seja possível apadrinhar irmãos, tios, sobrinhos ou outros parentes, geralmente o fato de você estar morando no Canadá facilita o lado deles em vários processos de imigração. Então, sim, morar no Canadá pode ser um projeto para a família inteira, não importa quão grande ela seja, e não importa que vocês não tenham descendência canadense. Mas nem só de governo federal vive a imigração canadense. Como eu já falei lá no início da nossa aula, as províncias também ganham autonomia para criar, atualizar programas de imigração conforme as suas necessidades. As necessidades do mercado de trabalho interno são chamados PNPs. Lembre-se, imigração não existe para bonito, ela existe para suprir necessidades do país. Obviamente, os volumes de imigração nesses casos são menores porque nós estamos falando de uma parcela menor do território. Mas muitos desses programas podem ser soluções interessantíssimas para quem está com dificuldades em se qualificar nos processos federais. É por isso que eu falo sempre, não importa, eu vou repetir, não importa o quanto dinheiro você tem, sua idade, formação, experiência profissional ou conhecimento em outro idioma. Se você conhece a imigração canadense, você pode se planejar e se qualificar para um dos mais de 60 programas de imigração, conquistando assim a sua residência permanente no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Sobre os programas provinciais, e aqui estamos excluindo o Quebec, porque ele ainda tem as suas particularidades. Tem algo muito interessante. Eles podem assumir processos totalmente autônomos, com sistemas de pontuações próprios, mas eles também podem estar vinculados ao Express Entry. Em ambos os casos, cada província vai ter os seus próprios critérios conforme a sua demanda interna. Tem província que beneficia certas profissões, tem outras que mantêm uma lista de exclusão de profissões, ou seja, áreas que não têm demanda no mercado de trabalho e, portanto, pessoas com aquelas experiências profissionais não são chamadas. Para você ter ideia, tem província que beneficia se você tem filhos, se você já visitou alguma cidade local ou se você já tem algum parente morando na região. Os critérios realmente variam em muitas possibilidades. A questão é que existem programas que permitem que você se qualifique direto do Brasil ou só depois de você acumular alguma experiência na província. Por isso, estudar cada uma das possibilidades é entender qual que você vai estar mais perto de cumprir com os requisitos e conquistar a residência permanente. Quando a imigração provincial está vinculada ao Express Entry, pode ocorrer algo muito interessante. Ao se cadastrar no Sistema Federal de Imigração, você pode selecionar se você tem interesse em morar em alguma província em específico. Com isso, cada província pode avaliar os candidatos registrados no sistema e, caso algum seja interessante, a província pode realizar o que chamamos de uma nomeação provincial. Essa nomeação pode passar por subcritérios específicos da província, mas ao passar por todo o processo, você automaticamente ganha 600 pontos, indo para o topo da lista e praticamente garantindo o processo de residente permanente para você e a sua família. Algo muito importante de destacar é que mesmo que a província tenha um processo totalmente autônomo do federal, a sua residência permanente será emitida pelo governo do Canadá. Então, após ser selecionado por alguma província, você ainda deve cumprir com os critérios de admissibilidade do país, que é verificar os antecedentes criminais e a sua condição de saúde para que você não represente um custo maior do que $20 mil por ano para o sistema público de saúde.
Então, resumindo, se você não é nenhum terrorista ou a sua condição de saúde não representa um risco para o governo, depois de ser selecionado por uma província, você já pode comemorar a sua residência permanente no Canadá. Agora que você já conhece a imigração federal e a imigração provincial, chegamos na terceira parte da imigração do Canadá, a imigração quebequense. E nesse ponto da aula, eu sou obrigado a te alertar. Primeiro, jogue fora todo o preconceito que você tem do Quebec, principalmente sobre o francês. Mesmo que você só tenha inglês, você ainda pode ter chances no Quebec. Morar e trabalhar falando inglês. Segundo, estamos há 20 minutos falando de todas as possibilidades de imigração. Então não quero ninguém aqui dizendo que eu puxei brasa pra sardinha do Quebec, viu? Sobre a bela província, algo interessante. Você acha que tem mais gente que fala inglês ou francês no mundo? Inglês, correto? Até porque quem não tem o inglês como idioma nativo, geralmente vai procurar o inglês como segundo idioma, não o francês. Mas no Quebec eles gostam de falar francês. Mas se tem menos gente que fala francês no mundo e ainda assim eles precisam de muitos imigrantes, eles diminuem a régua nos critérios de imigração. Resultado, tem gente sendo contratada no Quebec com níveis iniciantes de francês. Fora o fato do francês ser um idioma latino, como o português, e bem mais simples de entender. Além do mais, você pode ganhar um auxílio financeiro do governo em alguns casos de até $700 para aprender o francês. Mas bem, o programa do Quebec realmente autônomo do processo federal. Ele é tão autônomo que a província tem o direito de selecionar candidatos à imigração por um processo único, chamado de Certificado de Seleção do Quebec. E seja pelo programa que possibilita migrar direto do Brasil, seja pelo programa de experiência de estudos ou trabalho no Quebec, existem critérios facilitados e que fizeram muitos brasileiros escolher esta província como lar no Canadá. Agora, tem algo que eu preciso destacar sobre os processos provinciais de imigração. Mesmo que você ganhe a residência permanente por uma província, seu direito é do Canadá e você não está restrito a essa província. Você pode sair e visitar outras regiões livremente, inclusive morar fora do local que você migrou inicialmente. Claro que quando você migra por um processo provincial, naturalmente, você declara que tem interesse genuíno de morar lá. A província conta com você, então é interessante você ficar um tempo lá, nem que seja 1 ano. Um imposto de renda para dizer, vim para contribuir com o crescimento do local. Mas a sua residência permanente é do Canadá. Você tem direito sobre o Canadá inteiro, não importa se você migrou pelos processos federais, pelos PNPs ou pelo Quebec. Agora, se você quiser saber sobre os critérios específicos para cada um desses programas de imigração que eu falei, você deve participar da Conferência Decisão, onde eu e meu amigo e parceiro Armando Stocco, que é consultor regulamentar de imigração, estaremos ao vivo falando dos detalhes de cada processo. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa terceira aula da Maratona do Brasil ao Canadá. E nesse momento eu quero falar para você algo muito importante. Você já viu que morar no Canadá pode ser simples, desde que você tenha o conhecimento necessário. Só que adquirir esse conhecimento necessita de muito esforço e tempo. Afinal, as informações estão espalhadas nos vários sites do governo, em outro idioma, em locais confusos, fazendo com que seja difícil e muito trabalhoso entender e acompanhar tudo sozinho. Mas se você está verdadeiramente comprometido em morar legalmente no Canadá, eu tenho um convite para te fazer. É um convite para você dar um passo além e potencializar as suas chances de conquistar esse sonho com muito menos esforço. Não importando como está o seu perfil hoje, o quanto que você tem dinheiro para migrar ou o quanto você já saiba sobre a imigração canadense. Como eu já comentei, o Fórmula de Imigração é um programa que eu desenvolvi para ajudar qualquer pessoa a morar legalmente no Canadá. E ele é dividido em 2 partes. A primeira
é um portal online de aulas onde eu explico os principais programas de imigração canadense, um a um, critério por critério, tudo de maneira simplificada e direta. Ou seja, todas as informações desencontradas, confusas, em outro idioma, estarão simplificadas para você em português, explicadas diretamente por mim e pela minha equipe. E não é só isso. Lá, eu te atualizo sobre tudo o que você precisa saber sobre a imigração canadense. Atualização dos programas de imigração, novas oportunidades, até missões de recrutamento e salões de emprego do Canadá que ocorrem no Brasil e que eu divulgo para os meus alunos. Isso quer dizer que com Fórmula de Imigração você aumenta suas chances de inclusive conseguir um emprego no Canadá, estando ainda no Brasil. Além do acesso a essas aulas online, explicando os programas de imigração, quem ingressa no Fórmula de Imigração recebe o programa de mentoria mais completo para quem deseja morar no Canadá no menor tempo possível. Esse programa de mentoria é como se eu e a minha equipe te pegássemos pela mão e te ajudasse no passo a passo a escolher o melhor caminho para você e a sua família morarem no Canadá. Independente do caminho de imigração que você escolher, migrar do Brasil, buscar uma experiência de trabalho ou estudos no Canadá, na mentoria eu te auxilio em absolutamente todo o processo, do absoluto zero até o final, desde a decisão do programa de imigração, cada passo que você precisa dar, documentação, tradução de documentos, busca de oportunidades de emprego, enfim, não importa. Na mentoria, eu e a minha equipe te ajudamos em tudo. Já pensou? Poder chamar alguém da minha equipe pelo celular a qualquer momento e fazer qualquer pergunta? Durante a mentoria você vai poder fazer exatamente isso, porque você terá o contato de um condutor de imigração, alguém responsável por te guiar na sua jornada, onde você poderá mandar as suas dúvidas a qualquer hora do dia e ele vai ter algumas horas para te responder, sanando toda e qualquer dúvida que você tenha sobre a imigração canadense ou sobre o seu processo. Além disso, a cada 60 dias, em média, você terá uma sessão de mentoria de imigração. São conversas de 30 minutos a 2 horas, onde você vai sentar com alguém da minha equipe para fazer o planejamento da sua imigração. Nós vamos ver exatamente em que ponto você está e te direcionar para o próximo passo. Enquanto a indústria da imigração te cobraria de 100 a 200 dólares por cada conversa de 1 hora, no Fórmula você recebe um acompanhamento completo e personalizado o tempo inteiro, sem pagar nada mais por isso. Informações como a sua pontuação nos programas de imigração, planejamento financeiro, como levar animais de estimação, como validar um diploma, enfim, tudo você vai receber nas sessões de mentoria, em documentos especiais elaborados justamente para isso. Com os condutores e as sessões de mentoria, você não estará sozinho. Em nenhum momento você se sentirá perdido, porque estaremos sempre ali, te acompanhando, passo a passo. E o melhor, toda essa estrutura é supervisionada pelo Armando Stocco, meu parceiro, que também é consultor regulamentar de imigração no Canadá, dando toda a segurança necessária para esse processo. Tudo isso é o meu comprometimento com o seu projeto de vida, com o seu projeto de imigração. Com o Fórmula de Imigração, você poupa tempo, esforço no seu caminho de imigração e potencializa ao máximo as suas chances de morar legalmente no Canadá. Se você verdadeiramente está comprometido em dar esse passo em direção à sua nova vida no Canadá, entrando para o Fórmula de Imigração, você poderá fazer isso a partir de domingo, depois da conferência decisão. Isso porque depois dessa aula super especial, onde eu vou falar dos critérios dos programas de imigração, eu vou abrir algumas poucas vagas para o Fórmula de Imigração e com condições especiais. Sério,
são condições imperdíveis e que inclusive podem deixar praticamente gratuita a sua entrada no Fórmula de Imigração. E sobre as inscrições para o Fórmula, que vão abrir depois da conferência, eu tenho mais 3 recados. O primeiro é que, por mais que eu quisesse, eu não conseguiria oferecer todos esses serviços em um valor barato. Para eu manter uma equipe qualificada de consultor de imigração, condutores e mentores, para dar todo o suporte necessário aos alunos e mentorados durante a mentoria, isso envolve um custo alto. Além disso, embora o valor do Fórmula seja mais barato que outros serviços que estão disponíveis no mercado, para quem já pesquisou sabe que, por exemplo, um serviço de consultoria de imigração custa em média alguns $1.000. Então, embora o Fórmula seja mais barato, não teria como eu fugir muito desses valores. Outra coisa, as vagas também são limitadas. A minha equipe ela tem uma capacidade finita de prestar apoio, suporte e mentoria. Como o meu compromisso é em te fazer morar no Canadá no menor tempo possível, eu não posso aceitar mais pessoas do que eu consiga ajudar de uma vez. Então eu realmente não tenho vagas para todos que estão participando da maratona do Brasil ao Canadá. Afinal, são mais de 60 mil famílias e mais de 100 mil pessoas participando. Mas como eu disse, para compensar tudo isso, eu vou dar bônus especiais para as primeiras pessoas que se inscreverem para a próxima turma do Fórmula de Imigração. Serão bônus exclusivos para as pessoas que realmente estão comprometidas em morar legalmente no Canadá. Se você é um desses que está realmente comprometido em fazer do Canadá o seu lar e, principalmente, realizar esse sonho no menor tempo e esforço possível, participe da Conferência Decisão no próximo domingo, às 19 horas. Também não deixe de me mandar suas dúvidas aqui nos comentários abaixo da aula, pois eu vou passar o final de semana respondendo todos vocês. Também responda se você tem interesse em ser meu mentorado e me permitir te ajudar a morar legalmente no Canadá. Agora, aproveite bem as aulas da Maratona do Brasil ao Canadá, pois elas ficarão no ar somente até domingo, às 23h59. No mais, nos vemos no domingo na Conferência Decisão, a conferência de encerramento da Maratona do Brasil ao Canadá e na abertura das poucas vagas do Fórmula de Imigração. Tá chegando a hora! Tá chegando a hora de você dar o primeiro passo. Tá chegando a hora do encerramento da Maratona do Brasil ao Canadá e o início da vida que você merece no Canadá. Conte comigo, um grande abraço e até domingo, a partir das 19 horas.